Oi todo mundo, de novo. Bom, no finalzinho do vídeo passado, a gente ficou de trabalhar melhor o capítulo 14 do livro History of Modern Economic Analysis, né? Não tem em português, infelizmente, né? Então vou falando aqui em inglês mesmo, do Roger Backhouse, né? Um livro de 85, que vai nos mostrar a evolução daquilo que a gente chama de escola, hoje em dia, né? De escola neoclássica, tal como ela se desenvolve a partir de 1890, pela figura do Alfred Marshall e seus princípios, né? O Principles, famoso livro que nós fizemos uma sequência, se não me engano, de 4 vídeos aqui. Então, no finalzinho a gente verificou que essa, que a gente pode chamar as inovações, para não dizer revolução, marginalista, né? A gente pode usar controvérsias aí entre em que medida a gente pode chamar de revolução, mas enfim, vamos dizer, as inovações dos marginalistas no final do século XIX, e colocadas aí no livro do Marshall, como a gente está falando, como que eles respondem aos desafios dos institucionalistas americanos, dos históricos alemães, economistas históricos e dos marxistas, né? Então você está numa sociedade europeia em crise, e que logo logo vai enfrentar a Primeira Guerra Mundial em 1914, e que logo logo vai enfrentar a Grande Depressão de 29, vai enfrentar problemas monetários graves depois da Primeira Guerra na Inglaterra, que era o centro financeiro do mundo até o início do século XX. Como que a ciência econômica, que se constitui a partir dessas inovações marginalistas consagradas aí no livro do Marshall, e mais também no desenvolvimento que se dá com a escola de Lausanne, onde Leon Walras, trabalhou com a sua teoria do equilíbrio geral, que vai ser desenvolvida aí de um lado por Enrico Baroni, de outro por Vilfredo Pareto, todos autores que talvez, muito provavelmente, vocês já ouviram. Como que eles respondem a esses desafios, né? E aí a gente sugeriu no finalzinho do vídeo passado uma resposta talvez não muito comum de ouvir, né? Uma das críticas, né, que se faz até hoje, né, é dizer, poxa, esses caras são muito abstratos, né? Os alemães e os institucionalistas e os marxistas vão dizer, vocês são economistas puros, abstratos, aí vocês estão nessa torre de marfim na academia, imaginam um método hipotético dedutivo sobre agentes maximizadores. Isso não existe no mundo real, né? Isso não existe. Então isso não de que adianta essa teoria aí pura? Em segundo lugar, para que serve isso, né? Não vai me ajudar a desenhar uma política? Não vai me resolver algum problema social ou político, econômico que a gente está tendo nesse país, nessa época? Para que serve, né? Então, enquanto os alemães e os americanos, e depois, a partir de 1917, nesse evento importantíssimo que foi a Revolução Russa, também os revolucionários vão tentar implantar de alguma maneira as ideias do Marx, como é que isso pode ser respondido, né? Então a gente começou o início, deu essa sugestão aí, de dizer, não é por aí dizer que é abstrato, né? Evidentemente a gente já vem falando desde o início do curso que não se deve aplicar uma teoria abstrata diretamente na prática. Isso aí é o vício ricardiano, e não se deve, a partir de uma teoria pura, dizer o que deve ser feito. Isso aí é indeterminação de Sênior. Essas duas coisas devem ser evitadas. E os economistas mais sofisticados, né, dessa tradição sabem disso muito bem. Aí vocês podem dizer para mim, mas pô, Emanuel, não é verdade aí que tem vários economistas que agem assim, que dizem, a teoria pura disse isso logo, né? Eu sempre tenho exemplo aqui, inclusive nesses vídeos, o mercado me disse que a oferta de trabalho é tanta, determinada curva, a demanda de trabalho é tal curva, logo o ponto de equilíbrio é esse, e se esse equilíbrio for X, sei lá, vou colocar o caso do Brasil de 2020, se esse equilíbrio for R$500, esse deve ser o salário, né? Um economista mais sofisticado da tradição liberal vai dizer, opa, pera, segura a onda, de jeito nenhum, para com isso, certo? O que eu estou dizendo aí, uma coisa na teoria pura, né? Outra coisa é dizer que isso deve acontecer. Se você dizer que uma coisa que é determinado corretamente na economia pura deve ser, você está fazendo um pulo que o Sênior disse, não faça, segura a onda. Tem que colocar esses fatores sociais, fatores históricos, fatores culturais, etc. Né? Outra coisa, não aplique diretamente isso na prática,
certo? Tem que olhar esses outros fatores, isso é vício ricardiano. Mas então, para que serve? Esse é o nosso ponto. Daí a gente disse assim, se não serve para aplicar diretamente, se não serve para dizer o que a gente deve fazer, dizemos que ela serve como um template de comparação. Né? E é o que a gente vai fazer no capítulo 14, na leitura que nós vamos fazer, é sugerir que vocês vejam o que essa evolução aí que a gente vê no começo do século XX na escola neoclássica, a partir das inovações dos marginalistas, que ela seja vista justamente como variações, como melhoramentos, como sofisticações nesse template, nesse, como a gente colocou aqui, um campo de provas, para a gente dizer não como é a realidade de fato, que a gente nenhuma teoria consegue captar, mas quais aspectos da realidade, quais aspectos, portanto, eu não estou querendo mais saber toda a atenção, como é que volta aqui aquela questão antiga da especificidade histórica. Aqui, mais ou menos, o que vai se delinear nessas primeiras décadas do século XX, dentro da tradição neoclássica, vai se dizer, eu vou querer captar certos aspectos da realidade, né? Certos modos de olhar o problema que me dizem o que devo fazer em determinada situação. E, portanto, não vou querer captar a realidade como algo completo, né? Não vou fechar toda a realidade, né? Segundo, eu não digo o que eu devo fazer, mas eu abro possibilidades de entender, analisar onde eu posso, o Estado pode fazer alguma coisa, onde ele não pode. Isso a gente já viu, se vocês reverem o vídeo do Jevons, por exemplo, ele vai absolutamente colocar nos seus livros finais, né, os métodos de reforma social, né, o Estado em relação ao trabalho, esses 2 livros aí que ele fez antes de morrer. Ele morre, por sinal, no mesmo ano em que o Marx, né, ele vai colocar aí possibilidades de ação do Estado. E aí você tem que olhar na economia aplicada passo a passo, né, o que o Estado pode ou não pode fazer, né, e botar a discussão e aí, claro, quando eu falo o Estado tem que fazer, eu estou fazendo uma ligação direta com o poder político. Né, e quando eu digo que essas discussões têm que ser feitas no espaço público, espaço público esclarecido. Né, e aí tem que tomar cuidado com todas aquelas falácias possíveis que o John Neville Keynes falou, né, e que o Marshall falou que tem que tomar cuidado, o método dele. Né, a gente vai ver as mudanças que está tendo aqui. Né, e é claro, né, se o economista faz isso, né, ele tenta aplicar diretamente uma teoria pura na prática, né, ele evidentemente não tem sofisticação aí metodológica. E isso implica dizer que aí a gente pode talvez, né, aceitar a crítica que muitos marxistas fazem à tradição neoclássica nesse sentido, né? Se o cara resolve aplicar diretamente na prática, ou se o cara diz a partir da teoria pura o que deve ser, aí ele é alvo de ideologia, né? A gente pode aceitar isso, certamente, do que um marxista diz a respeito dos neoclássicos, nesses casos, né? Esses casos em que a pessoa comete vício ricardiano e não presta atenção em determinação de Sêneca, né? Fora isso, né, é mais difícil a gente dizer, e eu vou tentar mostrar aqui como, que eles realmente cometem ou são alvo, né, de uma ideologia. Ideologia, vamos colocar no sentido, uma interpretação possível do Marx, a ideia de que a gente esconde um pedaço da realidade, que a gente inverte essa realidade e que a gente naturaliza esses aspectos, ou seja, a gente pega o particular e diz que é universal, né? A gente naturaliza. Então, essa ideia de escondimento, inversão e naturalização, que a gente pode associar aí com a teoria da ideologia do Marx, não servem, eu vou tentar defender essa ideia aqui, não servem quando a gente trata de economistas neoclássicos sofisticados, né? Elas têm que ser, quer dizer, você pode fazer a crítica, evidentemente, claro, né? Eles estão sempre abertos à crítica, mas essa crítica ela tem que ser mais sutil, dado que eles vão fazer aqui, como a gente vai fazer essa leitura, portanto, do capítulo 14, que chama Equilibrium Analysis, né? Que são as inovações da escola neoclássica, aí no período do início do século XX, né? O final do século XIX, início do século XX, o Backhaus vai até 1939, né? Portanto, até o início da Segunda Guerra. E são 5 áreas, né, que a gente vai analisar. Né? Primeiro, área de consumo. Segundo, produção de... vou colocar tipos de mercado, né, para ficar mais próximo do consumo. Terceiro, produção e distribuição. Quarto, capital e sua remuneração, né, juros e lucros. E 5, risco e inovação. Né? Então, repetindo, vocês podem olhar lá, são diversos autores, como eu falei aqui, né, Knight,
Schumpeter, Hayek, Bombaverk, Cassel, Marshall, Edgeworth, Pigou, enfim, gente que não vale a pena a gente ficar centrando nos nomes, porque senão a gente vai se enrolar. Então a leitura que a gente vai sugerir é essa aqui, né? Quando vocês forem ler: consumo, tipos de mercado, produção e distribuição, capital e juros, risco e inovação. São essas cinco áreas aqui que a gente tem que prestar atenção, certo? E aí a gente deixa o nome dos autores em segundo lugar, porque senão a gente vai se enrolar e não faz sentido ficar decorando quem falou o quê, né? Ainda mais num curso que a gente está fazendo mais para você ter uma visão panorâmica, né? Do que para analisar detalhes. Claro, quem tiver interesse depois pode analisar, estudar HPE e olhar os detalhes e fazer artigos a respeito que podem esclarecer pontos importantes. Mas aqui, nesse momento, não é necessário. Então, consumo, né? Quais são as inovações que surgem a partir do consumo, né? Vocês lembram, aqui vou mostrar como é que as respostas vão sendo dadas. Vocês lembram, como a gente já mencionou, a crítica ferrenha do Veblen ao Jevons, né? A ideia de uma psicologia hedonista, dos neoclássicos, a ideia que os indivíduos se movem como partículas de prazer e dor, como a gente já colocou aqui. Bom, o que vai acontecer entre 1890, que é a publicação dos Principles, e 1939, que é onde o Roger Backhouse sugere terminar a análise, a evolução aí da teoria neoclássica, é que o hedonismo, essa ideia de que os indivíduos se movem naturalmente por prazeres e dores, vai ser lentamente abandonada, né? Ela vai ser abandonada por quê? Primeiro, não exatamente pelos motivos que o Jevons falou, mas primeiro porque a gente não consegue medir esses prazeres e dores de fato, muito embora esses hedonistas, né, o Francis Isidro Edgeworth, um economista importante aí das primeiras décadas do século XX, vai até tentar criar um hedonímetro, né, um aparelho, colocar eu fico imaginando uns eletrodos colocados na cabeça das pessoas para elas captarem os prazeres e dores que você vai quando você vai no supermercado, ou quando você vai ter um serviço, etc. Então, embora o Edgeworth tenha sugerido, né, o Francis Isidro Edgeworth tenha sugerido esse tipo de equipamento, isso não foi construído e, portanto, a gente vai lentamente abandonando a ideia de que os indivíduos têm uma motivação, que a causa do comportamento econômico deles é dado por prazeres e dores, e você vai desenvolvendo a teoria, né, que vai dar as curvas de indiferença e a ideia de taxa marginal de substituição, que vai ser desenvolvida aí principalmente nos anos 30, né, por dois autores, o John Hicks e o Allen. Hicks e Allen, um artigo famoso deles de 1934, né, sobre essa questão aí que vai dar origem à ideia de taxa marginal de substituição, onde a gente, em vez de dizer ou tentar analisar se as pessoas realmente estão sentindo prazeres e dores, né, como a gente não pode medir isso, a gente não sabe se de fato, né? A gente, por exemplo, se a pessoa for masoquista, né, ela vai sentir prazer com o sofrimento. Então a gente não pode dizer, ou não sabe como, se nós não temos um equipamento, um hedonímetro, como diria o Edgeworth, a gente não pode medir. Não podendo medir, a gente tem que jogar isso para escanteio, né? Aí vai surgindo um tipo de visão científica do mundo, que é uma visão positivista, né? E a ideia de que a gente, portanto, tem que olhar a ciência de um ponto de vista tão próximo possível quanto do observado, do que pode ser empiricamente comprovado, né? Ou acho que a gente pode analisar. E como a gente não pode comprovar e analisar prazeres e dores internamente, nós ficamos, por exemplo, com a taxa marginal de substituição, né, de dois bens, que é a taxa com a qual eu troco um bem pelo outro e que pode ser estudada através de curvas de indiferença, né? Esse é o ponto aí que você vai colocando. Mais adiante no tempo, a gente vai ter a contribuição seminal aí do Paul Samuelson, em 1938, com o capítulo do Varian também, que vocês conhecem, que é o capítulo, se eu não me engano, o capítulo 7, não me lembro direito, mas é o capítulo que trata da preferência revelada. Vocês percebem que a ideia de preferência revelada, ela some completamente com a ideia de saber o que o indivíduo tem por dentro, se ele sente prazer ou dor, ou até mesmo com a ideia de taxa marginal de substituição ou curva de indiferença. Tudo que eu preciso saber é se o indivíduo comprou ou não comprou, escolheu ou não escolheu, na verdade, tal cesta, quando outra estava disponível para ele, né? E a partir dessa ideia de preferência revelada, você abandona ou cinde ou faz a divisão entre
a psicologia e a economia. A economia fica despsicologizada. Essa psicologia hedonista que o Veblen reclamava tanto na teoria que o Jevons tinha colocado, que no começo do Marshall também, primeira edição de 1890 dos Princípios, tinha ainda a ideia de prazer e dor, mas o Marshall vai tirando cada vez mais, vocês vão ler isso no texto, né? Ele vai colocando benefício e detrimento, né? Ele vai tirando a ideia de que é prazer e dor, porque não tem como medir, não tem como saber. Né? Então o Samuelson, lá em 1938, ele já coloca a ideia de que tudo que nós temos e que é observável, que nós podemos de fato observar, são pessoas, bens, preços e quantidades, e aí essas pessoas fazem escolhas com base nos preços, nas quantidades dos bens que estão disponíveis para elas. Né? Então isso é interessante de se observar, porque é uma teoria da escolha que independe dessa psicologia que tanto o Veblen reclamava, quanto da ideia de curvas de indiferença. Né? A gente faz uma teoria, portanto, da preferência revelada que abdica dessas questões. Né? Então, do ponto de vista do consumo, essa é uma das inovações. Outra inovação é, por exemplo, fazer a ideia de estudar a complementaridade dos bens. Né? Se lá no Marshall a gente imaginava que a utilidade vinha de eu consumir um bem, depois eu adicionava outro bem, e depois adicionava um terceiro, e um quarto, e um quinto, e um sexto, e por aí em diante vai. Aqui, com o correr das primeiras décadas do século XX, o que eu vejo é a possibilidade de estudar a complementaridade dos bens, e depois, evidentemente, a substitutibilidade desses bens também. Né? E aí, evidentemente, vocês já podem imaginar que isso vai dar também num capítulo do VAR importante, que é a equação de Slutsky, que vai nos mostrar que quando a gente tem uma alteração de preços, nós temos um efeito substituição e um efeito renda. E aí isso vai ser elaborado nessas primeiras décadas e mostra, portanto, olhando do que a gente está sugerindo, né? A gente falou assim, bom, com base lá no que o Michel Foucault sugeriu, a gente faz como se fosse a teoria um template. Né? Então, esse template serve para a gente olhar um aspecto da realidade. Né? Então, se no começo a gente imaginava apenas M indivíduos com N bens, e esses bens não tinham nenhuma relação uns com os outros, agora a gente modifica um pouco esse template e fala, não, vamos supor que alguns bens têm relação de complementaridade, outros bens têm relação de substitutibilidade, essas que vocês estudam em micro, portanto eu não vou desenvolver isso aqui. A gente, quando tiver em quadro, em sala, a gente pode falar melhor disso, da equação dos Slutsky, etc. Mas aqui basta a gente saber que você modifica esse template um pouco para captar esse aspecto da realidade. Ou seja, eu não estou refletindo idealmente a realidade, eu estou captando um aspecto dela, né? Que é essa substitutibilidade e complementaridade dos bens. Além disso, né, uma terceira inovação feita pelo Arthur Cecil Pigou, que é um dos... que é o professor, na verdade, que ocupa a cadeira do Marshall em Cambridge, quando Marshall se aposenta, né? O Pigou vai admitir também a possibilidade de a gente ter ou colocar o consumo do bem de um agente A influenciar o consumo ou a utilidade do agente B. Daí você percebe aí como nesse momento aquela própria ideia do Veblen, né, de que o consumo de uma pessoa afeta outro indivíduo, né, a ideia do consumo conspícuo, pode ser incorporada dentro da visão de utilidade aqui que está sendo colocada. Então essas três inovações, aí a ideia de, por exemplo, que você tem que abandonar essa psicologia hedonista, que você pode trabalhar apenas com curvas de indiferença e taxa marginal de substituição, e mais ainda, que você pode trabalhar apenas com preferência revelada, isso tudo vai ser colocado aí em pauta nas inovações das primeiras décadas, 3, 4 décadas do século XX, né? Além do fato de você poder já sinalizar que a própria inovação do Veblen pode ser incorporada aí na teoria pura, né? E que os bens podem ser vistos como complementares ou substitutos. E, portanto, eu posso estudar não apenas os bens como se cada um fosse separado, mas em que medida a proximidade, a complementaridade, a substitutibilidade de cada bem influencia na utilidade do indivíduo. Né? E eu posso ter, como vocês aprendem em micro, diversos tipos de curva de indiferença, né? Diferente, né? Segundo ponto, tipos de mercado. Mais uma vez, aquele template onde a gente pode analisar certos aspectos da realidade, não a realidade como um todo, pode ser alterado para a gente incluir não apenas a ideia de concorrência perfeita, mas analisar as inovações que já existiam desde o século XIX, né, na figura do Cournot, Bertrand, né, e outros franceses, né, a ideia de monopólio e oligopólio. Então,
é a ideia de que não existe um mercado simplesmente perfeitamente competitivo, né, onde eu tenho M agentes, com N mercadorias, perfeita informação, mercado perfeitamente competitivo, perfeita divisibilidade dos bens. Nada disso eu preciso ter, né? Eu posso imaginar aqui agora poucos compradores e muitos vendedores, ou então muitos compradores para poucos vendedores, né? Monopólios, monopsônios, oligopólios, oligopsônios. Eu começo portanto, a fazer da minha teoria pura, sempre essa teoria pura tendo por base a ideia de compras e vendas, portanto, de mercado, onde os agentes são basicamente autointeressados, certo? Percebam como isso aí já vai fazendo uma modificação com o Marshall, né? Se vocês olharem o nosso o videozinho do Marshall, a teoria dele de 1890 falava, nós no comecinho, pega o capítulo 1 dele, ele vai dizer, nós temos que analisar agentes de flesh and blood, né, de carne e osso, e que, portanto, se movem mais do que pelo autointeresse, a gente tem que tomar cuidado, né, diz o Marshall. Lá em 1890, aqui, à medida que as décadas vão evoluindo, você vai tentando fazer uma teoria cada vez mais matematizada e cada vez mais ligada apenas ao autointeresse, né? Isso significa dizer o quê? Primeiro, né, que a gente tem que tomar cada vez mais cuidado de não cometer o vício ricardiano, né? Porque se a gente olhar só esse aspecto e dizer que a realidade toda é assim, a gente cai no vício ricardiano, ou como os economistas de tradição marxista vão dizer, uma ideologia mais rasteira, né? Então, a gente usa essas hipóteses para captar um aspecto da realidade, né? Então, esse aspecto envolve agora a ideia de que a gente altera o número de compradores e vendedores do mercado. E aí a gente pode ter, são duas inovações importantes, as inovações do Chamberlain, né? O Chamberlain tem a ideia de diferenciação de produtos, aí eu altero não apenas mais o número, certo? Mas altera a qualidade dos produtos, você tem a ideia de diferenciação de produtos, então essa ideia de diferenciação permite com que haja um poder de monopólio toda vez que houver pequenas variações nos produtos, né? Ou seja, houver diferenciação de produtos. Percebam como ele está querendo captar a ideia de propaganda e a ideia de diferenciação de produtos que começa a ficar cada vez mais ampla no início do século XX, né? A Joan Robinson, que é outra economista que trata dessas questões dos mercados, também vai agir nessa linha, né? A Joan Robinson vai também fazer uma teoria da competição imperfeita, portanto, analisando tipos de mercados que não são só perfeitamente competitivos, podem ser oligopólios, oligopsônios, monopólios, monopsônios, e imperfeitamente competitivos. Só que, e aí é interessante a gente olhar, ver como a Joan Robinson pega aspectos, por exemplo, da teoria marxista, e dizer o seguinte, se eu pressupuser, né, que no mercado eu tiver, por exemplo, um monopolista, ele vai poder extrair ali do preço do produto dele um valor maior do que o custo marginal, né? Da mesma forma, se eu tiver apenas um monopsonista, né, que compra o trabalho de diversos trabalhadores que competem, eu vou poder ter aí aquilo que, na teoria marxista, pode ser análogo à exploração, né? E a ideia de ineficiência. Então, aquelas questões que estavam presentes no Marx, né, a ideia de exploração, podem ser analisadas por esse viés, essa teoria aqui, ou seja, analisando e usando esse instrumental neoclássico desenvolvido a partir de 1870, 1890 com Marshall e que vai se desenvolvendo aí, né? Isso é uma coisa extremamente importante porque vai ser um jeito de os neoclássicos dizerem, nós não somos pró-capital nem pró-trabalho, nós usamos um template onde nós podemos analisar situações que podem ser analisadas como exploradoras, onde uma classe explora a outra, como é o caso da Joan Robinson está sugerindo aqui. Agora, ela vai dizer, isso não é toda a realidade, isso abarca um aspecto da realidade, né? Talvez, se a gente puder usar aqui, fazer uma comparação com a tradição marxista, enquanto isso seria a base, né, a luta de classes, e a possibilidade de exploração é a base, aqui ela vai dizer, isso é um aspecto da sociedade que existe, está lá, mas esse aspecto tem condições, né, de como os mercados funcionam para que isso aconteça. Ou seja, o que ela está sugerindo nem toda a estrutura de mercado necessariamente opera segundo, ou abre espaço para exploração, né? Então você perceba aí como é que esse template vai me dizendo assim, eu posso captar a exploração,
ou posso não captar. Eu posso captar mercados mais concentrados, menos concentrados. Então é mais ou menos nessa linha que o desenvolvimento vai sendo colocado, né? A questão da produção e distribuição é a mesma coisa, né? Quer dizer, quando você imagina, a gente já colocou quando falou do Marshall, vocês estão lembrados disso aqui, eu até separei aqui. Na aula do Marshall, a gente colocou aqui o livro 6 do Marshall, quando ele trata da distribuição no trabalho, né? Aqui são os gráficos aqui de oferta e demanda de trabalho, e a gente colocou aqui uma função, que é uma função parecida, né? Parecida com a função que vai ser desenvolvida aí sim, né? A gente colocou até naquela aula, eu falei, atenção gente, isso aqui não está no livro do Marshall, mas vai ser desenvolvido a partir do começo do século. Realmente, o Cobb e o Douglas vão desenvolver uma função parecida com essa aqui, não é isso? Uma função de produção, a partir do qual a gente pode entender como vai ser feito aqui em cima, tá? Ó, vocês estão colocando aqui, né? O salário real igual à produtividade marginal do trabalho e a produtividade marginal do capital igual à taxa de retorno real do capital. Opa, conseguiu pegar aí? Acho que deu, estou vendo aqui, está esquisito. Mas é aquelas fórmulas que vocês conhecem aí de micro facilmente, né? Então, o que está sendo colocado aí nessas teorias dos mercados não é dizer que, e aí contra o que o Veblen está sugerindo, né? Ou seja, se você diz que isso que está sendo colocado no nível da economia pura é o que acontece na realidade, você está cometendo o vício ricardiano. Não podemos, né? Você não pode analisar que a economia respondendo à crítica do Veblen, né? O que nós estamos fazendo aqui é isso. Olhar agora vestindo a nossa carapuça de neoclássicos para responder aos nossos institucionalistas, né? Marxistas e históricos alemães. Dizer, não, doutor Thorstein Veblen, não é assim que a coisa funciona. Tudo que nós estamos colocando aqui é que existe, ou pode existir, uma parte da realidade, ou uma função que nos permita captar aspectos distributivos de um ponto de vista do ponto de vista econométrico, né, que é exatamente o que o Cobb e o Douglas vão fazer com essa função de produção deles. Captar aí estudos sobre a distribuição, entender como se dá a distribuição. Eles não estão dizendo que necessariamente isso implica que a distribuição é justa ou injusta. Isso é outro assunto. Dizer justo ou injusto é dizer se uma coisa é boa ou ruim, se deve ou não deve ser, né? Obviamente, quando a gente imagina que algo é justo, é bom. Injusto é ruim. Né? Portanto, é uma questão ética. Só que questões éticas estão separadas das questões positivas. Lá, desde o John Neville Keynes. Né? Vamos lembrando dessa ideia. E, portanto, aqui isso tem que ser separado. Tá? Então, não confundam você dizer que existem situações ou existem mercados em que o salário real iguala a produtividade marginal, e a produtividade marginal do capital iguala a taxa de lucro, que isso necessariamente acontece assim, e nem que isso implica justiça, isso não está colocado. Né? Então, isso é uma questão interessante a gente observar, né? E também tem relativa com o que a Joan Robinson está colocando. Se os mercados não são perfeitamente competitivos, há monopólios e monopsônios, a gente não tem necessariamente uma distribuição que seja nesse sentido aqui justa. Né? E a Joan Robinson, ela pula, aí vocês vão ler no texto, ela pula para esse aspecto normativo nos últimos capítulos do livro dela, A Teoria da Competição Imperfeita. Né? Então nós temos ainda como se dá a remuneração do capital, como surgem os juros, né? A taxa de juros e a taxa de remuneração do capital, e aí você vai ter uma grande controvérsia, né, sobre como estudar o capital e sua remuneração, e a partir do Marshall você vai ter a ideia de que o capital é remunerado por abstinência, né, ou seja, pelo fato da gente não poder consumir nesse momento, mas consumir no futuro, e aí poder fazer um processo de alargamento da produção que vai aumentando a capacidade produtiva. Isso aí a gente já viu igualmente no livro 6 também do Marshall. A gente estudou isso, inclusive nesse momento o Marshall já ia contra as tradições comunistas ou doutrinas socialistas, né, que diziam que a divisão aí do produto e o capital, na verdade, a remuneração do capital vinha do fato do trabalho, né? E, portanto, implicava necessariamente uma luta de classes e uma exploração. O que os marginalistas, essa tradição aí neoclássica que vai se desenvolvendo bom, o que ele pode dizer, eu não estou dizendo que a realidade é assim,
mas eu posso mexer aqui o meu template para tentar olhar o que vocês estão querendo dizer. Em que situações podem haver o que vocês estão colocando aí como exploração, né? Essa é a ideia, você olhar aspectos, né? Você pode definir a exploração de determinado modo e tentar olhar esse aspecto da realidade, né? Então, vocês, para quem gosta do Marx, vocês devem lembrar da grande crítica que ele faz justamente a essas teorias parecidas com a do Marshall, só que na época, evidentemente, o Marshall é depois do Marx, né? Mas na época do Marx você já tinha o Nassau Sênior, né? Que é o mesmo da indeterminação de Sênior, né? O mesmo autor, que trabalhava com essa teoria de que o capital surgia pela abstinência, né? Pela espera, tempo de espera, né? A gente deixava de consumir hoje para consumir amanhã, o que o Marx critica profundamente, porque ele vai dizer, olha, isso é uma coisa do passado, né? Lá do século XVIII. No século XIX você já tem o luxo e a pompa dos grandes industriais que acumulam aí de forma completamente exagerada, e você tem aquilo que o Veblen chamava de consumo conspícuo, né? Você mostra, então não tem nada de abstinência, né? E aí a resposta dos marginalistas pode ser a seguinte, olha, evidentemente eu não estou querendo pegar minha teoria pura e dizer que ela é enquadrada diretamente da prática. Mais uma vez, se eu sou minimamente sofisticado, isso é um vício, chamado vício ricardiano, lá pelo Schumpeter em 54. Não posso fazer isso, né? Então o que eu posso dizer? Eu posso dizer que, evidentemente, na base você vai ter que ter uma espera para garantir que meios de produção possam ser feitos. Nesse processo, pode acontecer de um grupo se apropriar dos meios de produção e excluir outros? Bom, em princípio, não tem nada na teoria que diga que isso não possa ser estudado dessa maneira. O que, em outras palavras, eu quero dizer aqui? Esse princípio de exploração, tal como eles estão colocando aqui, pode ser estudado. Não tá fora do esquadro, mais uma vez. Eu só estou dizendo que, de um ponto de vista puro, o capital vai surgindo à medida que o tempo se alarga, né? E eu consigo esperar de forma a usar os recursos que eu tenho hoje para fazer e elaborar forças produtivas e meios de produção que me garantam uma produtividade maior no futuro. Isso vai ser colocado de uma forma exploradora? Pode ser, por que não? É possível estudar isso assim. Essa é a visão do Marx e é completamente dentro desse esquema que pode ser estudado. Você não está dizendo não, né? Aí você tem que olhar a realidade concreta, para isso a gente tem que ver a economia aplicada, né? E aí é outras histórias. Aí entram as considerações sociais, históricas, etc. Né? Mas isso não acontece no nível da economia pura. A economia pura serve para a gente estudar exatamente esses fenômenos, né? Aqui eu vejo que eu passei mais uma vez de meia hora. Faltou aqui a gente falar com um pouquinho mais de detalhe dessa questão da remuneração e do risco e da inovação. Eu vou preferir falar isso aqui no nosso próximo vídeo, né? E aí a gente vê aí as possibilidades também, justamente finalizar essa ideia dos avanços na teoria pura,